Galerinha, fazer uma super revisão do que a gente já viu de função quadrática para poder fazer exercícios sem ficar com alguma coisa enferrujada aí na cabeça. O negócio é o seguinte, função quadrática é aquela que tem a cara ax ao quadrado mais bx mais c. Não é isso? O b pode ser zero, o c pode ser zero, agora o a não pode ser zero, porque se o a for zero já não é uma função quadrática, é uma função de que grau aí? De primeiro grau. Aí o gráfico é uma reta, tudo muito mais fácil. Para poder fazer gráfico de função quadrática, é muito simples, sempre faz uma tabelinha. Quantos valores no mínimo? No mínimo 5 para a coisa ficar, né, razoável. E no meio, quem é que vai no meio? X do vértice. Muito obrigado, galera. X do vértice. Como é que a gente acha as raízes de uma função de segundo grau? Duas maneiras, basicamente. Bhaskara, ou a gente usa a fórmula de Bhaskara, ou subproduto. Bhaskara fica menos b mais ou menos raiz de delta, se tu quiser, ou já calcula o delta ao mesmo tempo também, dividido. Uma raiz tu encontra usando mais, a outra raiz tu encontra usando menos. Tem a técnica também da soma e produto. A técnica da soma e produto recomenda primeiro tu calcular quanto é a soma das raízes, que é menos b sobre a, e recomenda que tu calcule quanto é o produto das raízes, que é c sobre a. Depois tu sai investigando quem são as raízes. Começas a investigação pelo produto ou pela soma? Pelo produto. É muito mais fácil tu começar a investigação pelo produto. Show de bola. Vale lembrar também que quando a gente faz o gráfico de uma equação de segundo grau, tem todas essas possibilidades para acontecer. Dá uma olhada aqui legal. Ó. A gente nunca tinha olhado por esse aspecto. Virou, professor? Não, meu querido, fica tranquilo. O que eu já posso dizer olhando para esse gráfico? Concavidade voltada para cima, portanto A é positivo. Quantas raízes tem? Duas, é o x' e o x duas linhas. Essas raízes são positivas, negativas? Alguma delas é zero? As duas positivas que está à direita, não é? Do eixo y, o lado negativo do x fica à esquerda, né? Então tu vê, tem um monte de coisa que eu já posso falar a respeito desse gráfico. Se fosse um gráfico desse tipo aqui, por exemplo, ó. O que eu posso dizer desse gráfico? A única raiz é negativa. E essa raiz é chamada de raiz dupla. Por que, professor, raiz dupla? Porque uma equação de segundo grau tem que ter duas raízes. Se só tem um valor que corta o eixo x, a gente chama essa raiz de dupla. Certo? Então ali só tem uma raiz. O x' é igual ao x duas linhas. A concavidade para cima significa o que mesmo? O A é maior que zero, parabéns, o A é maior que zero. E ainda poderia ter uma situação como essa aqui, ó. O que eu posso afirmar desse gráfico aí? Não tem raiz real, não tem nenhum valor de x que tu bote lá e dê igual a zero a função. Não tem raiz, pode acontecer. E esses três casos podem acontecer virados de cabeça para baixo também, né? Ó, pode acontecer isso, ou ainda isso. Quantas raízes? O que tu pode dizer a respeito delas? Uma é positiva, a outra é negativa. A concavidade voltada para baixo, qual é a conclusão que eu tiro? A menor que zero, bonito. Quantas raízes? Uma raiz que é chamada de raiz dupla. Bonito, muito obrigado. Concavidade voltada para baixo, portanto A negativo. Tem raiz real? Não, já que não corta o eixo x, não tem raiz real. Aliás, alguém lembra que ponto é esse aqui, ó, que corta o eixo y? Que bonito, é o C, ó, como o amigo está seguro, ele sabe que é o C sempre que corta o eixo y. Legal, legal. Aliás, já que a soma das raízes é menos b sobre a e o x do vértice é bem o meio das raízes, a média das raízes, para calcular o x do vértice, uma das saídas é pegar o menos b sobre a e dividir por 2. Por isso que fica menos b sobre 2a. E como é que tu acha o y do vértice? Ou substitui x, ou faz a... Pode ser, se tu já decorou, tá ótimo. Menos delta sobre 4a, mas no vestibular eles nem sempre fornecem isso. Alguns vestibulares até fornecem. Mas mais prático, de repente, é lembrar que se
se tu colocar o x do vértice na função, quem é que tu vai achar aqui? O y do vértice, sem precisar fazer conta mirabolante nenhuma, fica mais prático, certo? Eu acho que com esses dados aí tu pode matar as perguntas que tu vai enfrentar. Como é o nome desse ponto? Vértice, vértice. E desse aqui? Vértice. E aquele ali? Muito bem, é o vértice. Do vértice tem dois números que tu pode tirar. Um deles é quando tu vai em direção ao eixo x. Como é o nome daquele cara ali? X do vértice, também conhecido nesse caso como ponto de máximo. Por que máximo, professor? Porque é o ponto mais alto da curva, da parábola. E esse valor aqui, que é o y do vértice, é chamado como, galera? Valor máximo. Então o x do vértice, ponto de máximo. O y do vértice, valor máximo. Então vamos ver se a galera pegou a manha. Como é o nome daquele ponto ali, ó? Vértice. Aquele ali é o vértice. Aí vem aqui, esse aqui quem é? X do vértice ou? Yes, ponto de mínimo, porque agora está na parte de baixo do gráfico. Né? Antes era ponto de máximo que estava na parte máxima do gráfico, em cima. Agora está na parte de baixo, ponto de mínimo. E esse valor aqui, ó, valor mínimo, que é o y do vértice. Eu lembro que eu fiquei revoltado quando eu descobri que o x do vértice era chamado ponto de e o y do vértice de valor. Eu fiquei louco com isso, né? Percebi que eu tinha que estar muito atento no vestibular para não me confundir com esses detalhes. Agora sim, agora depois dessa mega revisão, eu tenho certeza que a maioria vai conseguir se dar bem. De repente, deixa eu ver se é isso mesmo. Bah, vai ser o bicho. Sim, toda a página 14 tu pode fazer agora. Olha que grande momento, como é delicioso, né? Fazer continhas de matemática. E empacou, pode chamar, querido. Fazer agora toda a página 14. Finalzinho da aula eu passo o que vai rolar de tarefa. E empacou, chamou, não quero ver ninguém parado, hein? Vamos! Tô indo nas carteiras já. Quem tiver sem apostila, junta com alguém.